Olá, meus amados, muito boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, ao vivo, nessa terça-feira. Nós estávamos passando agora anteriormente algumas psicografias que o Orlando fez neste domingo passado, no Centro Espírita Luz Divina, onde nós fizemos esse trabalho emocionante, esse trabalho que toca profundamente o meu coração, e tantos corações são acalmados na dor, porque a saudade de um ente que amamos, que desencarnou, que morreu, é muito mais dolorida, é muito mais profunda no coração daqueles que ali estavam ali próximos dessas pessoas. E nós, com esse amigo que está aqui comigo, já vou transmitir aqui a imagem dele, vai nos explicar tantas coisas hoje. Então eu não quero me demorar, hoje a palavra vai ser do Orlando Noronha Carneiro. Eu só quero ajudar, mediando perguntas que vocês vão fazer, para a nossa live ser uma live descontraída, interessante, instrutiva e, acima de tudo, consoladora. Tá bom, pessoal? Então, olha só com quem eu estou aqui na frente. Meu amado amigo Orlando Noronha Carneiro. Muito boa noite, querido. Boa noite, Tato. Uma alegria estar com você aqui, participando do seu canal, o canal no Facebook, Tato Save. Um prazer imenso. E é isso mesmo, porque nós já estamos aqui, Orlando, somando a minha página com a sua, mais de 600 pessoas conectadas. Eu digo mais de 600 pessoas, mas quando na verdade são 600 equipamentos que estão ligados conosco. Porque se tiver duas pessoas atrás de um celular, atrás de uma TV, são o dobro nesse número. E pessoal, nós estamos com essa intenção porque, é claro, há muita curiosidade na nossa vida sobre o que é mediunidade, o que é isso, como que eu posso ter, se você quiser ter mediunidade, eu nasço com mediunidade, como que é essa questão? E nada melhor do que um próprio médium legítimo, que eu não digo isso porque só é um grande amigo meu, mas porque é alguém que, por 6 anos consecutivos, pessoal, eu tento desmascarar em relação à sua mediunidade, e é ele que me desmascara, é ele que me derruba, porque além dele me provar, ele me emociona. Ele me trata com bondade e com amor. É claro que esse desmascarar é brincando, mas a verdade que está ali por trás dessas palavras que o Orlando traz, nas folhas, pelas suas sagradas mãos, nos faz tão bem. Orlando, de cara eu quero que você explique para as pessoas que não conhecem. Vamos imaginar que aqui não tem conhecedores espíritas. Tem todos os tipos de religiões e são muito bem-vindas todas as pessoas. O que é mediunidade? Uma pessoa que quer fazer esse trabalho como você faz, ela pode fazer um curso, ela pode se inscrever num centro espírita para ter mediunidade ou nasce com mediunidade? Como que você explica isso? Tato, boa pergunta, muito interessante. A mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre os dois planos do mundo. Então, nós temos definido a mediunidade de psicografia, a mediunidade de psicofonia, não é? Okay. A mediunidade de audiência, a mediunidade de vidência, a mediunidade de efeitos físicos, ectoplasmia, onde permite os fenômenos objetivos, sensíveis a todos que estejam naquela sala, naquele ambiente. Okay. Né? Então, essa é a definição de mediunidade. Mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre os dois planos da mente. Muito interessante. E quem é o médium? O médium é o intermediário entre os dois planos da vida. Mas então o Espiritismo trouxe isso como uma novidade? Não. A doutrina espírita apenas estudou algo que já existe desde que o pensamento contínuo, o raciocínio, o sentimento, as percepções começou a se desenvolver no homem aqui neste planeta. Então, em todas as épocas da humanidade, nós temos a mediunidade. Então, a mediunidade existe desde que o ser humano é ser humano. Desde que o homem começa a encarnar em corpos humanos, isso já acontece. E realmente muitas coisas são assim. O nosso metabolismo, por exemplo, o movimento dos astros, Allan Kardec fala, que existiu desde sempre. As teorias com a ciência vão nos explicando como é que funciona, mas elas sempre funcionaram do mesmo modo. Muito bacana. Orlando, e uma pessoa nasce médium ou ela pode se tornar médium fazendo um curso, querendo, ou que aquele que tem a mediunidade ou se percebe pode deixar de tê-la? Bem,
A mediunidade é inerente a todo ser humano, porque ela é uma predisposição orgânica. Kardec definiu muito isso no Livro dos Médiuns. O que o Espiritismo, a doutrina espírita, vem com Allan Kardec, que está no Livro dos Médiuns, é deixar o fenômeno e a mediunidade ser empírica. Não é? Por exemplo, Joana d'Arc, ela não era compreendida pelas vozes que ela ouvia. Perfeito, Orlando. E ela foi para onde? Na fogueira. Na fogueira, não é, Tato? Na fogueira. Porque ninguém compreendia a visão de que esse fenômeno era algo do diabo, do demônio, e diante da nossa ignorância espiritual. E Kardec e a doutrina espírita vem dar cidadania para a mediunidade. Vem demonstrar que é uma lei natural da humanidade. Então, em termos gerais, todos somos médiuns, porque nós temos as condições e as predisposições orgânicas para educá-la, para que ela possa surgir de forma a exercer um papel dentro da sociedade. Legal, ok? legal. Agora, nós sabemos, dentro da doutrina espírita, Kardec deixou muito claro, ela deve ser educada, ela deve ser disciplinada, e esse processo deve ocorrer dentro de um ambiente sério, dentro de um ambiente tranquilo, sereno, sem pressa, com conhecimento a respeito das questões da mediunidade. Portanto, com o devido respeito, nós te orientamos, corações amigos, que busquem uma casa espírita séria, uma casa espírita que está baseada em Jesus e Kardec, para você ter a orientação segura para o exercício da mediunidade. O que eu quero dizer com isso é que não faça cursos pagos, em que a pessoa diz que você irá desenvolver mediunidade. Isso não não está dentro de um conceito de bom senso e até de um conceito de ética. É verdade, pessoal. Isso que o Orlando comentou é muito importante. Procure um lugar de respeito, um lugar sério para você ter confiança, porque esse assunto mediunidade, pessoal, abre margem para tanto charlatanismo, para tanta enganação. Por quê? Porque a pessoa que tem a mediunidade, supostamente, ela vê coisas que a gente não vê. Ela escuta coisas que nós não escutamos. E aí ela pode nos manipular de acordo com a nossa fé cega, uma fé que não é raciocinada, como Allan Kardec nos ensinou que devemos ter. E então ficamos à mercê de pessoas com má intenção. É claro que tem de todos os tipos. Dentro da medicina tem médicos bons e médicos maus, dentro da odontologia, da mediunidade. É que a questão aí mediúnica é uma questão que às vezes você mexe com o sentimento de alguém, porque a pessoa está com saudade de um ente querido, está com dor no coração, e então você coloca uma situação na qual ela se entrega com muito mais facilidade. Você vê tantos casos aí de doenças onde a pessoa procura uma ajuda espiritual e acaba se envolvendo com charlatanismo e tanta confusão. Isso que nós não queremos, e esse conselho do Orlando é muito providencial. Proteja-se desenvolvendo num centro que preferencialmente não lhe cobre nada. E além do que, pessoal, eu estou aqui na frente de um amigo que eu digo para vocês, eu não conheço outro médium, não digo que não existe, que faça com tanta limpeza, com tanta clareza o trabalho das cartas psicografadas como Orlando Noronha Carneiro. Não vou mencionar nenhum nome, mas eu acho assim que tem mais pessoas se aproveitando dessa situação do que pessoas bem intencionadas. Porque eu, quando o Orlando vem para cá, ou estou numa cidade com Orlando e trabalho, é interessante e prazeroso, mas praticamente todo domingo se entregar como ele faz diariamente com a Letícia também, que está assistindo com a gente, um beijão para ler, é grandioso demais. Orlando, tem muitas pessoas que aqui falam assim, eu queria tanto uma psicografia do meu tio, do meu pai, do meu irmão. Orlando não poderia trazer para mim, achando até que você poderia agora escrever alguma coisa. Como que é o trabalho de uma pessoa receber uma psicografia? O que ela precisaria fazer? Vamos supor que ela quer receber como você. Está confiando aqui no nosso podcast e quer. Ela precisa estar presencialmente lá ou ela pode dar um telefone, um número, você escreve a carta e manda para ela? Sim. Tecnicamente, dentro da mediunidade, é claro que poderia ocorrer um intercâmbio à distância.
não é? Dizer que não há essa possibilidade seria realmente não estar de acordo com a veracidade das coisas, não é? Chico ocorreu situações em que ele recebeu notícias e enviou às pessoas que buscavam. Preferencialmente, Chico atendia na casa espírita. Porque nós temos falado esse conceito. Mediunidade é sintonia. Mediunidade tem uma lei que chama sintonia. Então, para que ocorra um intercâmbio, há que haver um ajuste de sintonia entre o espírito comunicante, que é o nosso familiar, um benfeitor espiritual, e o médium que está ali, naquele instante, disponível, não é? Para que haja esse contato entre os dois planos da vida. Então, é importante as pessoas compreender que a casa espírita, o ambiente espírita, é o local favorável para que as produções mediúnicas ocorram com mais consistência, com mais transparência, com mais claridade e segurança para as pessoas. Perfeito, Orlando. Não é? Perfeito. Porque nesse intercâmbio, você acompanha nós há 6 anos, Sim. Você foi em Osasco assistir, nós temos todo um mecanismo, né, nessa reunião que traz a segurança para a pessoa que está buscando, para que ela entenda, compreenda que não há buscas anteriores de informações, não é? Você falou da Letícia, né? Você vê que a Letícia não permite na reunião que as pessoas que a abordem entrem em detalhes. Exato, isso é algo fechado entre eu e a Letícia, e nem precisava eu falar para a Letícia. Né? Eu conheço a esposa, a mulher que está do meu lado, né? Tão grandiosa e com tanta ética. Então é claro que ela vai atender todos com muito amor e carinho ali, e quando a pessoa vem querer trazer um detalhe, trazer alguma informação, ela com muito jeitinho ela corta. Por quê? Para dar segurança para a pessoa, né? De que aquela informação não foi vazada. E nós fizemos um processo novo agora aqui em Bauru e que foi muito elogiado, Tato. Depois a gente fala sobre Claro. o Pessoal, processo do atendimento. Isso mesmo. Eu não sei como que tá o áudio aí para vocês. A gente tá se adequando e eu não falo, o primeiro podcast. Não sei se haverá outros. É que o Orlando tá aqui em casa, então é uma oportunidade ótima de bater esse papo com ele. Mas se precisar, a gente pode aumentar um pouquinho mais. Ou tá, não no ganho ali, mas no primeiro botão da mesa, do lado de cá, você sobe ele um pouquinho. Esse mesmo, sobe um pouquinho mais e que aumenta geral, tá bom? Então, Orlando, você tocou num assunto muito importante. Pessoal, o que o Orlando comentou é o seguinte: sempre que há um trabalho dentro de um centro espírita, há uma segurança, uma proteção espiritual. É uma casa desenvolvida, criada para esse trabalho. É como você fazer uma cirurgia na casa de alguém, o médico leva alguns equipamentos ali, ou num centro cirúrgico, no hospital. Então você está muito mais amparado por uma equipe. É lógico, funciona assim. Quem conhece as obras de André Luiz, trazida pelo amado Chico Xavier, conhece bem como funciona esse intercâmbio, esse funcionamento. Agora, é muito importante. O que o Orlando comentou, a Letícia, enquanto o Orlando às vezes está se concentrando ali numa sala, onde há uma entrevista, que o Orlando explica pra gente o que é isso, que até o Chico Xavier fazia, ela pede assim, Orlando, pessoal, quando eu passar para vê-los, para dar um abraço, para organizar a fila, não contem nada nem para mim. Olha o que ele fala. Por quê? Porque podem falar por aí, a esposa do Orlando sai pegando informações na fila para depois passar por Orlando. Lá na sala com o Orlando eu não falo nada, mas para Letícia eu falo e aí acontece. Então, não há essas informações. As fichas que preenchem ali, eu vi, é o nome do desencarnado, o nome do solicitante e a data de desencarne. E isso o Orlando não traz da comunicação. A data... E tantas são as circunstâncias da morte. Mas, Orlando, conta pra gente uma coisa aqui. Quando a pessoa vai ali à sala com você, você já vê quem vai receber a comunicação, você vê os espíritos que estão acompanhando essa pessoa, você sabe quem não terá, e o que é essa entrevista? O que é esse contato inicial que o médium tem, que até Chico Xavier fazia com as pessoas? Muito bem. A primeira
colocação é que o termo não é entrevista. Entrevista, lá, pessoal, não é O entrevista. termo não é acolhimento. Ah, que bacana. Registro, acolhimento. Hoje nós estamos usando muito o termo acolhimento. Porque a entrevista dá um sentido de uma anamnese. Exatamente. Entrevista é ter uma relação de perguntas, não é? E seria uma anamnese. Isso é entrevista. Acolhimento é como você falou. É receber a pessoa naquele ambiente, né? Espiritualmente preparado. Ela vem só com aquela informação que está na ficha de acolhimento, né? E vamos dizer assim, é como se fosse um start. É um start Sim. entre a sintonia do médium com a espiritualidade. Sim, é como sim. se encontrasse um mecanismo que facilite esse intercâmbio. Um entrosamento. Um entrosamento. Então, naquele momento, espontaneamente, a espiritualidade irá fazer-se presente e poder, então, exercer a sua atividade ali já no acolhimento. Muitas pessoas acabam recebendo informações que confirmam, que comprovam, ficam extremamente emocionadas pelos nomes que são informados, por uma roupa, por um dado extremamente de cunho pessoal, específico, exato. não é? E essas informações acabam ali já sendo uma mensagem. Porque não está vindo de uma produção anímica do médium. Ele está comentando algo que ele está percebendo naquele acolhimento. Perfeito. Bom, há situações que o telefone não toca nem no acolhimento. E são várias situações. Né? Porque nós teríamos que fazer umas 20 lives, né? É verdade, é tanto assunto. Só para não dá para abordar cada item. Mas assim, que a gente por vai cima falar, tá muito bom. Tá? Então, mas também não significa que se ali no acolhimento não tocou o telefone, não significa, então não vem a mensagem. Certo. Não. Então o fato do acolhimento ocorrer uma orientação espiritual que a família ela confirma ou não indicará se terá ou não terá. Perfeito, não é? perfeito. Evidentemente que nós, na condição de médiums, nós percebemos quando a espiritualidade já está planejando esta ou aquela comunicação, até para preparar o ambiente psíquico do médium. Mas há situações que não ocorrem dessa forma. Então, muitas vezes, pelo menos comigo, acontece. Eu tenho uma impressão, não a certeza, de que tal situação, tal ocorrência, tal mensagem pode acontecer. Não é? E no início, principalmente, os espíritos benfeitores, Natanael, ou Abelha, deixavam eu pensar assim. Só que quando chegava na hora da produção mediúnica, era totalmente diferente. Diferente. Né? Para demonstrar que quem comanda a reunião são eles. Sim. E não o médium. Evidente que há casos que a gente percebe que o plano espiritual ditará aquela mensagem. Mas eu jamais vou afirmar isso para não ocorrer no erro de ter surpresas que não me compete, né? Claro, é verdade. Pessoal, muito bacana, tá rolando bastante perguntas aqui, continuem mandando, daqui a pouco eu vou começar a fazer a pergunta de vocês, mas não sei se vai dar tempo para fazer de todo mundo, tá? Uma galera em peso aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com a gente, esse bate-papo aqui é raro poder perguntar assim para uma pessoa que eu tenho 100% de confiança no seu trabalho. Orlando, algumas perguntas chegaram aqui, até eu quero te perguntar, você descobriu-se médium desde pequenininho? Como é que foi a história? E daqui a pouco, pessoal, vou passar um vídeo para vocês assistirem
de um primo do Orlando, que quando criança vivenciou uma experiência muito bacana aqui com o Orlando. Mas como é que você se tocou assim, que você tinha alguma coisa diferente? Como é que você era com sua mãe? Você via alguma coisa? Você acompanhava um centro espírita quando criança? Não conta essa história do seu primo aqui não, que já é ele que vai contar. Tá. Não, quando criança, né, eu tinha como uma questão natural poder sentir a presença, não sentir, mas vivenciar a presença da espiritualidade. Não 24 horas por dia, não era isso. Uhum. Era em momentos, em algumas circunstâncias, em que eu estabelecia esse intercâmbio com o plano espiritual, ainda criança. E os meus pais, que eram espíritas, eles compreendiam esse fato que ocorria comigo. E eu fui avançando, não é, na juventude, e aí que nós fomos, então, aos 17 anos, perceber de forma consciente o que se tratava essa questão. Meus pais nunca me induziram. Nunca te induziram. Eu busquei a doutrina espírita de forma espontânea. Eles convidavam, principalmente meu pai, ele convidava, vamos assistir hoje, vamos participar. E era natural, trazendo aqui inédito, isso eu nunca falei. Ai, que coisa boa, Orlando. Você sabe porque a gente conversa, mas é algo inédito, porque é no ano de 1975, né? Até antes, 73. Eu nasci em 63, então 63. Com 10 anos, né? No ano até de 1970, era muito comum reuniões familiares. É verdade, é verdade. Isso no Brasil inteiro. Mas não eram públicas, eram reuniões de grupos de pessoas que se confiavam, que tinham afinidade, pessoas sérias, dignas, e se reuniam para estudar a doutrina e exerciam também a tarefa mediúnica. Então, o meu pai e minha mãe frequentavam lá em Osasco. Eu quero aqui trazer as reuniões de estudos da doutrina espírita e também o exercício da mediunidade com tarefeiros bastante experientes, o casal Dona Júlia e o seu Luiz. Ah, Dona Júlia e seu Luiz. Era o casal que recebiam meus pais. Como eu sou caçula, e aliás a ovelha negra, porque todos os meus irmãos nasceram em Lins, aqui do lado. Legal, legal. E eu, ovelha negra, nasci em Osasco. Algum pessoal de Lins aí, pessoal? Um beijão pra Lins, viu? E manifesta aqui. Ano que vem vão estar em Lins. Ah, você tem trabalho lá em Lins. Mais ou menos. Tá bom, tá bom. Tá bom? E aí, o que ocorria? Não tinha com quem eu ficar. Meus irmãos estudavam, as minhas irmãs estudavam. Então, eu ia na reunião com os meus pais. E a Dona Júlia e o seu Luiz permitiam, não é? Então, eu ficava e minha mãe me educava. Olha, agora é um momento de muito silêncio. Então, muitas vezes eu ficava no colo da minha mãe e às vezes eu até dormia no banco, né? Tá. E aí, em alguns momentos que eu não dormia, eu ficava no colo da minha mãe. Eu lembro que eu me encostava nela, né? Eu era pequeno e começava a reunião mediúnica. O meu pai era médium e ele exercia a atividade da psicofonia. Psicofonia, pessoal, quando a pessoa fala. O que o Chico, Orlando, assim, é a psicografia. Então, continue, amigão. E aí, eu reconhecia o benfeitor espiritual do meu pai, né? Eu era habitual quando eu percebia que ele se aproximava, né? Tá. E aí, o que acontecia? Existem reuniões que não era outro. Então, minha mãe diz, eu não me lembro, né? Tá. Mas minha mãe diz, minhas irmãs confirmam, de que eu baixinho virava para minha mãe baixava a cabeça, eu estava no colo, eu dizia assim, hoje é outro, mamãe. Hoje é outro. Entendeu? Então isso cresceu
de forma natural comigo. Isso que o Orlando falou hoje é outro, é porque o espírito comunicante ali era... Não era aquele que eu era habituado a ver com meu pai, né? E ela, a sua mãe não era médium, né, Orlando? Não, era também de Era psicofonia. ela- Eles revezavam. Ah, Tinha que legal. reunião que meu pai que ficava comigo. Que legal, Orlando, que legal. E às vezes eu dormia, né? E você não tinha medo algum, não, né? Você não tinha... Ou você tinha, Orlando, ao ver assim um espírito? Não, para mim natural. Tem um caso aqui em Lins, é inédito também, pessoal. Que legal, que E legal. que eu me lembrei agora, eu estava com a minha mãe e meu pai numa praça em Lins e eu estava brincando, né? Criança. Tá, acho que a panorâmica tá cortando um pouquinho a cabeça, tem como você inclinar um pouquinho pra frente? Pra cima? Continue, amigão. E a criança, eu muito criança, 3, 4 anos, diz os meus pais. Bem criança. Bem criança. E eu brincava ali na praça, e meus pais levavam lá em Lins. Sim, Quando sim. eles iam passar as férias, me levavam, né? Então diz a minha irmã que certa feita eu estava lá brincando com a minha mãe, com meu pai, e eu virei assim para minha mãe do nada e disse assim: quando eu era mais velhinho, eu brincava, eu vinha aqui nessa praça. Quando eu era mais velhinho? Falando Como pode, né, pessoal? Claro. Falando de uma reencarnação anterior, né? E tinha uma foto na casa da minha tia, lá em Lins, outra inédita, né? Em que eu olhava para o quadro e falava para minha mãe: ah, eu conheço ele. E era o meu avô. Porque eu via o meu avô, me visitava, né? Os espíritos visitavam. Então eu falava: eu conheço ele, eu vejo ele. Que bacana, Orlando. Que legal você contar isso. Tá vendo, pessoal? A vida espiritual, nossos entes queridos, eles continuam vivos. Eles nos relacionam, vêm nos visitar, nos amam. Por que se desconectariam? O amor não morre com a morte, que não existe, na verdade. Isso é muito bacana. Orlando, teve umas perguntas aqui que eu não sei, eu não tô achando agora. Passou aqui para cima, mas eu queria te perguntar uma coisa aqui, ó. Da Alice Narayama, ó. Narayana, grande Alice. Como seria a psicografia de um espírito que não fala português? Você, Orlando, conseguiria fazer uma psicografia em outro idioma? O Chico muitas vezes escreveu em outro de inglês, em árabe, mas... Boa pergunta, Alice, muito bacana. O que você diz, Orlando? A mediunidade em que o médium tem a condição e a possibilidade de psicografar ou fazer a psicofonia em outra língua chama-se de médium de xenoglosia. Xenoglosia. Chico exercia essa possibilidade, né? Chico psicografou em hebraico, Chico psicografou em língua morta, Chico psicografou em italiano, Chico psicografou em inglês, de trás para frente. Isso que eu ia te pedir para te contar. E essa mediunidade é muito rara. Eu, particularmente, presentemente até o momento, não sinto que tenho essa versatilidade para o exercício específico dessa mediunidade. Que seria também uma forma de evidência da imortalidade, também seria um item que acrescentaria. Mas nós sabemos que a linguagem do pensamento não tem idioma, não é? É verdade, não tem idioma. Mas, por exemplo, pode acontecer, devido à minha não versatilidade, não só minha, de outros médios, de se apresentar um espírito em inglês, que americano, né? Sim. E ele falar algo que eu compreendo em português. Que legal. E o que ocorre? Ele vai passar um dado comprobatório, só que em português. E o outro familiar ou amigo que está recebendo essa mensagem irá confirmar, independente de ter vindo na língua dele. Interessante, Orlando. Você está entendendo? Que legal. Tá, então também tem essas duas vias. A da xenoglosia, que é fantástico, né? Sem dúvida, nossa. Né? E aquela em que o plano espiritual faz a tradução, o médium capta
a informação vem íntegra com dados comprobatórios. Sem dúvida. O que não desmerece o conteúdo da mensagem por não estar na língua do comunicante. É verdade. Isso é muito interessante, pessoal. O médium, então, por exemplo, pode receber até a psicografia de alguém que falava outra língua, mas num outro idioma, porque não desmerece, porque os dados comprobatórios, como o Orlando falou, estão ali. E eu me lembrei, enquanto o Orlando contava, que o Orlando falava para mim, eu é que o Orlando tanto humilde, mas que a conexão Chico Xavier, por exemplo, mediunidade, é uma conexão banda larga, uma conexão 5G. 5G. E o Orlando é aquelas discadas, que eu acho que a gente nem tem ainda mais essa aí. Um chiado, orelhão, né? Até conectar. Não é bem assim, pessoal. Para alguns médios pode ser assim. Por Orlando é um 3G, alguma coisa aí. Mas é claro, nosso Chico Xavier é uma referência, é incomparável, tanto em comportamento amoroso, quanto em mediunidade. Mas isso nós não estamos aqui querendo comparar ninguém a ninguém, e sim louvar esse trabalho do Orlando e a mediunidade, que é algo tão bonito e tão limpo. Orlando, a Rosa, deixa eu ver o nome dela, Rosa Flor Pink, ela perguntou assim, dizem que sou médium, como faço para descobrir? Algum jeito mais fácil, Orlando? O médium, ele tem percepções diferentes? E só um detalhe, amigão, antes de você responder essa. Essa questão da xenoglossia, pessoal, que a gente sente sentimentos e muitas vezes o idioma é só uma maneira de expressar, eu vi num filme uma explicação muito bonita, não para isso, mas que dá certo, chama No Ritmo do Coração. É um filme que se passa de música, um filme de música, música é uma coisa que eu adoro. Esse estudo, por exemplo, esse estúdio é para música, nós que estamos improvisando ele para esse podcast, mas eu vi nesse filme que uma menina que era a única de uma família que ouvia, ela estava falando com os pais que eram surdo e mudo e o irmão que era surdo e mudo, então ela fazia pelos gestos, por libras. E o professor de música dela ouvia normalmente. E ela estava só com o professor de música conversando e o professor perguntou a ela o que representava a música para ela. E ela então fala, é difícil explicar. Ele fala, tente. E olha só, ela era uma menina que falava normalmente, como nós, falava e ouvia. Os pais e o irmão só que tinham problemas de surdez, mas ela não estava diante de alguém que tinha necessidade de comunicação via libras, com as mãos. Mas ela se expressou pelas mãos para uma pessoa que podia ouvir de uma maneira tão bonita. Ela fez um sinal assim, ó. Vê se vocês entendem. O que representa a música para ela? Ela fez assim. Que legal, eu entendi. Dá um embrulho no estômago dela, sobe ao teu coração e mexe com ela. É como se ela estivesse caminhando e ela começa a flutuar. Isso é o que eu responderia para mim. Mas imagina o que se sente. Então, há muito mais profundidade na comunicação do que, na verdade, nas palavras escritas ali. Mas, amado, responda então para Rosa aqui. Como que é uma percepção de alguém que é médio? Já vamos passar um videozinho do Orlando criança que aconteceu uma coisa muito legal com ele e o Milton, primo dele, contou. O nome dela é Rosa. Rosa, um beijo no seu coração, querida. Agradecemos a tua gentil pergunta, viu, Rosa? Então, eu vou me apoiar em Allan Kardec, o codificador da doutrina, Rosa. Experimentar. Não há outra forma. Mas experimentar significa onde e quando. Não é? Não é simplesmente isolar a palavra experimentar. Não. Tem que ter responsabilidade, tem que ter critério, tem que ter cuidado, tem que ter segurança. Eu sempre cito e o benfeitor espiritual Francis Omilede, que também trabalha na equipe do Natanael, e que é um trabalhador no mundo espiritual, um benfeitor, que trata muito da questão da mediunidade, não é? Então ele sempre coloca como uma simbologia, uma analogia, vamos dizer assim, para nós, a questão do piloto de um avião, né? Então, se falar para um piloto de avião, experimente o voo, não tem condição, não é? Então, o que ele precisa? Ele precisa o quê? Estudar teoricamente para compreender a lei, né, que envolve a aviação. Ele tem que monitorar, aprender a monitorar os dados que estão no painel.
E ele também tem que o quê? Praticar. E ele pratica como? Já sendo piloto? Não, como copiloto. E aí alguém experiente vai dando toda a instrução. E mesmo quando ele vai fazer a viagem como piloto, logo ele continua ainda tendo o apoio de alguém com mais cabedal para que o voo seja realizado com total segurança com os passageiros. Vamos trazer isso para a mediunidade, Rosa? Vamos trazer? O piloto, o que vai se tornar piloto, é o médium, é o futuro trabalhador da mediunidade. Para que ele possa alçar voo com segurança no trabalho da mediunidade, não basta só experimentar, precisa experimentar com técnica, com aprendizado e estudo. Então é preciso ter o conhecimento teórico, saber teoricamente como que essas leis que envolvem a mediunidade se desdobram, como elas ocorrem, não é? Feito isso, aí sim haverá o experimento consciente com o piloto, que seria o dirigente com mais condições de orientar numa reunião de estudo, de aprendizado, e irá acompanhar aquele copiloto, aquele médium, vamos dizer assim, que está iniciando uma tarefa, para que possa fazer as correções, educá-lo, orientá-lo, sugerir, e ao pouco a pouco, até que esse comédium, né? Ficou engraçado, né? Comédium, né? Então, ele passa a se tornar realmente um médium com mais segurança. Então, mediunidade eu ouvi de Chico Xavier em Uberaba, ele falou para mim no início, quando eu o procurei, que em mediunidade não pode haver pressa, que eu deveria estabelecer-me justamente no conhecimento, no aprendizado e buscar um grupo com bastante responsabilidade e poder, então, educar a tarefa da mediunidade com Jesus. Então, eu te oriento, Rosa, que não pule passos, não tenha pressa. Por mais que você tenha comprovadamente descrições da ação da espiritualidade contigo. Fato. Mas busque a casa espírita, aquela que você tem confiança, segurança, e procure passo a passo estudar, experimentar com responsabilidade, para aí, veja bem, nesse laboratório do aprendizado, entender qual é a proposta da espiritualidade para contigo. Isso só o tempo lhe dará. Maravilhoso, Orlando. Que resposta sensata, amigo de alguém que também, como eu, estuda a doutrina espírita e conhece. Experimente, Rosa, experimente, teste. Allan Kardec oferece isso mesmo. Senta ali 15 minutos, veja se vem uma inspiração, outro dia, tenta... Ele vai falar, se não veio, não veio. E você vai perceber isso acontecendo. O médium tem alguns sinais, acho que desde a sua infância. E essa história, pessoal, que eu fiquei sabendo nesse final de semana, através de um primo do Orlando, o Milton, ele contou pra gente... Ele é de Bauru, né? E ele nasceu em Lins. Lins. Ele nasceu. A família do Orlando toda praticamente é de Lins, né? Como eu te falei, eu sou a ovelha negra da família. Longe, né? Eu sou a ovelha negra da família. E olha só, Orlando, eu não sei se é porque o assunto é maravilhoso ou se você é meu amigo, mas a Camila Ferraz, que é uma grande acompanhante aqui do canal, ela falou assim, gente, nunca vi o Tato com uma carinha tão alegre e empolgado. Sempre uma carinha animada, mas olha como ele está hoje, aproveitando, não vai nem dormir. É verdade, Camila, eu tô aproveitando do Orlando ao máximo, e quando nós não estamos em podcast assim, eu fico perguntando pra ele, eu fico tirando a limpo, eu fico matando a minha curiosidade de alguém que experimenta na realidade. Tá, põe por favor então o vídeo desse amigo, que é nosso, primo do Orlando, e ele vai contar uma história pra vocês de quando eles eram crianças. O Orlando devia ter 7 a 8 anos de idade, e olha o que aconteceu, essa percepção dele, depois a gente comenta. Muito legal, acompanhe. Então, pessoal, esse é o Milton que eu falei pra vocês. Ele já não tem mais 7 anos de idade, mas tem na memória essa história que vai contar pra vocês. Como é que aconteceu então, Milton? Bom, o Orlando é meu primo.
quando era criança, meu pai sempre levava a gente para Osasco para passar as férias escolares. E uma noite eu dormia no quarto com o Orlando, no quarto dele, né? E eu me lembro vagamente, mas era perto da madrugada, eu escutei vozes. Aí eu acordei e eu vi o Orlando no pé da cama, sentado e conversando. Eu até fiquei um pouco olhando para ver se tinha alguém, mas eu olhei, nada. Era uma conversa assim, tranquila. Sim. Ele me mexia a cabeça, ele respondia. Legal. Certo? E eu, nessa hora, eu fiquei um pouco com medo, né? Fiquei quietinho na cama, olhando. Que estranho você ficar com medo disso. Mas aí, não sei quanto tempo demorou, uns 3, 4 minutos. Sim. Depois o Orlando voltou para a cama, deitou e dormiu. Você não chegou a conversar com ele, então, durante esse momento? Não. Eu pensei que até que era alguém que tinha entrado no quarto para conversar com ele, mas eu olhei bem, não era ninguém. Ele estava sentado no pé da cama, conversando. E conversou, parecia um tipo de orientação, alguma coisa. Né? Que bacana. Você não deve lembrar do assunto, assim? Não. Porque eu acho que eu fiquei muito assustado, né? Ele conversando e a gente não vendo ninguém. Claro. Seria como uma conversa ao telefone. Você escutava só um lado, mas o outro lado... Isso. Mas não tinha nem celular nessa época, né? Nossa. Eu acho que era na época de 71, 72, mais ou menos isso. Que legal. Porque eu tinha acho que uns 10 anos, ele tem 8, eu sou 2 anos mais velhos. Sim. Né? Em 71 não tinha nem reencarnado, reencarnou em 76. Então foi isso. Será que não era comigo, não? Eu estava no mundo espiritual e eu que vim conversar com ele. Mas isso eu não esqueço nunca, porque a gente brincava muito, né? Foi marcante, né? E eu pensei até que ele estava brincando comigo, mas não era, não. Ele estava normal, ele voltou para a cama, ele deitou e dormiu. E isso aconteceu alguma outra vez? Não. Não, porque depois a gente foi crescendo, cada um pro seu lado, né? Não tinha mais férias de primos, né? E acho que o Orlando também teve outras atividades, ele começou a se empenhar nessa missão dele. Que legal. Né? Então, ficou difícil ver o Orlando, né? Que bacana, pessoal. Veja só que interessante. Um primo, uma criança ou 2 crianças que experimentaram algo inédito assim, e mostra que hoje já estava acontecendo aquela mediunidade que nasce com o organismo da pessoa para atender essa missão, como o Milton muito bem falou. O Milton veio aqui buscar Orlando para um almoço e eu aproveitei para pegar e trazer essa informação da própria pessoa. Porque contar a história é muito bacana, mas quando uma pessoa assim com essa honestidade, sinceridade conta, como uma criança, mostra para gente que a organização espiritual da mediunidade é muito mais profunda do que parece. Nós trazemos conosco essa missão, como o Milton muito bem falou, para um trabalho grandioso, que é o trabalho que o Orlando faz, das cartas, que vocês tanto conhecem. Milton, muito obrigado, querido, de você ter testemunhado isso para a gente. E foi uma oportunidade rara mesmo você presenciar esse médium aí ao seu lado, crescer ao lado dele, que é muito bacana. Exatamente. Que bacana. E olha só, uma coisa que é importante, o Milton em si não é espírita, né, Milton? Não, você se simpatiza, é claro, sim, respeita. Sim, não tenho, Afonso, pelos compromissos eu não posso me empenhar tanto. Mas eu estou sempre que legal. Acompanhando. E digo isso por quê, pessoal? Porque isso valoriza ainda mais o testemunho de uma pessoa. Porque se fosse espírita como eu, poderia, claro, estar ali criando, acochambrando, valorizando mais. Mas eu sei que isso não acontece porque conheço o Milton. O Milton é casado com a minha professora de dentística, Maria Cecília Veronese, a quem já manda um beijão. E digo isso então que mostra a sinceridade e a realidade desse fato que aconteceu com esses 2 meninos. E por sinal, o outro menino tá ali, tá? Dá uma viradinha ali para mostrar. Ó. Ah, que beleza. Nosso Orlando, que testemunhou e viveu. Orlando, próximo a 8, 7 anos, veja, não assustou, não apavorou e foi uma situação normal para ele, como se visse realmente alguém encarnado como nós. Que isso seja uma experiência, um fato para a nossa vida, vivemos com mais clareza, com mais sinceridade de que existem vidas que se desencarnam, são os homens e mulheres que viveram na Terra, nossos pais, nossas mães, nossas irmãs, tias, tios, nossa família que continua. Meu amado, algum comentário a mais?
Só quero abrir a Cecília. Hoje ela está diminuindo bastante as suas atividades profissionais. E ela hoje está estudando o Espiritismo. Que bacana, que bacana. Maria Cecília Veronese, uma excelente professora que tive dentística e com certeza vai ser uma pessoa que vai colaborar muito com as informações da doutrina espírita, já que estuda. Estudar é uma coisa tão boa, pessoal, e todos os assuntos. Estamos aqui só para tentar esclarecer e entender melhor como funciona esse fenômeno, essa faculdade, essa beleza que se chama mediunidade. Milton, muito prazer, obrigado por ter vindo. Volta sempre em casa. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Ah, que legal, né, pessoal? Puxa vida. Você vê que o Orlando menino já estava se comunicando de uma maneira natural, sem medo, sem pânico para fazer isso. Isso é muito importante entender. Nós temos essa... mas eu vou ver espírito, não sei o quê. Você vai ter medo da sua mãe, você vai ter medo do seu pai, só porque não estão mais encarnados? Isso mostra a nossa imaturidade em relação a isso. Orlando disse uma coisa muito bonita dessa última vez na sua palestra. A doutrina espírita não veio aqui para competir com religiões, para se impor, não. Ela veio auxiliar as coisas que estão acontecendo com a humanidade, com as religiões. Há médiuns em católicos, em evangélicos, em ateus, em hinduístas, que são nem cristãos. A humanidade, como o Orlando falou, tem a mediunidade muito antes de começar a pensar em religião com tanta possibilidade assim. Orlando, tem uma pergunta aqui da sua página. Olha só, pessoal, a página do Orlando também. Eu mando um beijão a todos aí do canal, da página do Orlando no Facebook. E essa é da Cristiane e Matheus, uma pergunta muito legal. Ela disse assim: Orlando, boa noite. Quantos anos após quantos meses de desencarne ou quanto tempo é possível receber uma psicografia desse ente querido? Há uma regra, tem que esperar um certo tempo, depois que passou algum tempo não dá mais? O que você diz? Não há uma regra, tudo depende das condições em que se encontram o nosso familiar, o nosso amigo no mundo espiritual. Então não existe nenhum protocolo, nenhuma tabelinha, nenhuma fixação de data para que o intercâmbio, a mensagem possa ocorrer. O fato tem sido muito bem demonstrado numa pesquisa que eu indico a todos vocês, internautas que estão na minha página e que estão na página do nosso querido Tato Sabe. O livro A Vida Triunfa. Aliás, Tato, é o livro que eu estudo quinta-feira, que são 45 cartas que foram selecionadas de milhares que a AME realizou para pesquisar as cartas psicografadas por Chico Xavier. Isso. E produziu uma estatística, um protocolo de estatísticas, gráficos, sobre várias variáveis. E uma das variáveis é essa: o tempo que o comunicante está no mundo espiritual, não é? O tempo da da desencarnação para com a data que ocorreu a comunicação. Acredite, de 5 meses a 1 ano, né? Sim, de desencarne. Desencarne é o percentual maior da pizza. Olha, que legal. 5 meses a 1 ano? Naquele cenário, claro. naquela pesquisa. Claro que tem que se atualizando. Mas já falou nisso que não há regra. Isso então não há regra. Então, quando vocês ouvem informações, só daqui 1 ano, só daqui 2 anos, essa informação não é verídica. Ela não está sustentada dentro das evidências que ocorrem não só com a minha mediunidade, mas com outros trabalhadores. Perfeito, Orlando. Olha só, pessoal, só para complementar. No livro dos médiuns, Allan Kardec muitas vezes se interessava em conversar com espíritos que haviam desencarnado de vários modos. E Santo Agostinho, São Luís, que assistia Allan Kardec, falava muitas vezes: Orlando, Kardec, ele ainda não está em condições de vir, mas aquele outro já pode falar com você. E realmente, então, depende muito da condição do espírito. E muitos são os fatores que fazem com que tragam mais cedo ou menos cedo a comunicação. Mas, Orlando, há um comentário aqui que eu vou ler e até já vou dar a minha opinião. Eu acho até que sim. Ele fala assim, a Rosane Cunha Braga. Olha que legal. Boa noite, Tato querido. Boa noite, Rose. Tudo bem? Rosane. Seria o Orlando um sucessor de psicografia de Chico Xavier? Ô, Rosane,
Quanto carinho está envolvido, quanto agradeço carinho, amor, jamais. Jamais. Chico Xavier, eu venho... As pessoas vêm me perguntando, inclusive aqui em Bauru, várias pessoas me perguntaram, Rosane. E eu estou falando assim não por uma resposta trabalhada. Uma falsa vaidade, né? Uma falta humildade. Mas também é uma opinião pessoal minha, né? Claro que se é opinião pessoal, é minha, não é verdade? Então, no nível de Chico Amor Xavier... Eu gosto quando você fala Chico Amor Xavier, que acho tão não legal. só na questão da mediunidade, mas na questão do homem e na questão da tarefa que ele exerceu perante a humanidade, deixando essa rota de luz para nós, esse homem de bem que... Entrem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, procurem lá, capítulo C de Perfeitos, Homem de Bem. Eu encontro Chico Amor Xavier ali. E com devido respeito, Chico, onde você estiver, não estou aqui te elogiando, só estou falando a verdade. Então, para mim, eu entendo que um trabalhador da esfera, do naipe de Chico, não é mitificá-lo e nem endeusá-lo, não se trata de fanatismo. Sem dúvida, eu lhe conheço. Eu acredito que é muito difícil nós termos aqui no nosso planeta, no nível, veja bem, no nível de Chico Xavier. Poderemos ter outros trabalhadores com uma folha de trabalho espiritual muito respeitável, mas a nível de Chico Amor Xavier, desculpem, na minha opinião, podem discordar, acredito que não ocorra. Portanto, não sou jamais e peço que não tratem-me assim, como sucessor das cartas psicografadas de Chico Xavier. Por favor, eu peço por gentileza a todos que jamais se expressem dessa forma. Respeito quem o faça, mas eu gostaria que não se posicionassem dessa forma. Somos apenas um trabalhador limitado, com as nossas melhores intenções, mas sabemos dos nossos limites, das nossas possibilidades, que, como disse Chico para mim na casa dele um dia, realmente o sol é o sol. Mas a vela também pode contribuir dentro de um quarto, iluminando e amparando. Que lindo, cara. Que lindo. Eu me sinto essa vela, vamos dizer assim. Que legal. O sol para mim seria o Chico. Nosso Chico. E olha só, a Rô perguntou assim, realmente, com muito respeito, dizendo até das cartas psicografadas. E Orlando respondeu com essa sinceridade. E realmente, o nosso Chico foi alguém incomparável, tanto em moral quanto no trabalho mediúnico. Nossa Senhora. E o Chico... Alguns dizem que deu aval ao Orlando, mas não, ele ensinou muita coisa, estimulou que o Orlando fizesse esse trabalho, até acalma, calma meu filho. E a sua mediunidade, né, Orlando, começou com mediunidade de cura, não foi direto nas cartas psicografadas, o que remete àquela primeira pergunta da irmã, como se conhece médium, vai trabalhando, vai se desenvolvendo. Quantas vezes nós sabemos que o Chico escrevia tantas coisas, depois o Emmanuel falou, bom, agora já pode jogar fora, porque agora que nós vamos começar o trabalho, foi só um treino, isso aí. E aqui, Orlando, que bacana, em relação àquela história do medo lá do seu primo, a Marta falou que se fosse o Tato, tira corrido o quarteirão. Eu acho que é verdade, Marta. E a Marília Ortigosa falou, eu amo que o Tato normaliza o medo. Que quando você tá com medo, você disfarça, né, Marília? Você fala aqui. Ó, pessoal, estão chegando perguntas muito bacanas que eu já tô vendo, ficando preocupado porque o tempo passa muito. Mas olha só, qual foi a pergunta que eu tinha separado aqui, que foi tão legal mesmo? Aqui. A chama era da Bárbara Nilson. Olha só, que pergunta bacana da Bárbara. Tato, gostaria de saber do Orlando como é feita a comunicação dos espíritos com ele no dia das cartas. Há uma diferença entre as comunicações no dia das cartas e no dia a dia?
Por exemplo, aqui, quando você vai num shopping, a sua mediunidade fica assim, vendo o tempo todo, espíritos volitando por ali. E olha só, diga pra gente, no dia das cartas é diferente, a sua concentração, o seu preparo, como é? A alimentação. Agradecemos então a pergunta da Bárbara, muito oportuna. Não, eu não fico 24 horas vendo o plano espiritual e convivendo com o plano espiritual de forma consciente. Eu tenho minhas tarefas, eu tenho minhas responsabilidades em família, minhas responsabilidades nos meus projetos de trabalho, não é? Eu tenho também a responsabilidade dentro da casa espírita, com as lives que nós fizemos nessa pandemia durante 2 anos, de terça e quinta, não é? Mas a mediunidade, na disciplina com Jesus, ela deve estar devidamente programada para ocorrer. Então, quando nós estabelecemos uma agenda, nós estamos nos associando e nos comprometendo com o plano espiritual para que naquele dia, naquele local, naquela casa espírita, sejam realizadas com equilíbrio, com educação, com disciplina, esse contato, esse intercâmbio. Porque também a espiritualidade irá fazer toda a programática, enquanto nós vamos aqui fazer o nosso papel da organização do evento em todas as suas fases. O plano espiritual está se organizando também para que a reunião ocorra dentro de um clima de bastante paz, serenidade e com a segurança para que possamos obter resultados satisfatórios. Evidentemente que também de forma não pontual, mas vamos dizer assim, esporadicamente, possa ocorrer algum contato, algum recado, alguma notícia que não está programada nessas reuniões. Isso ocorre, não é? Então, nós, para atendermos os amigos espirituais, e sabemos que quando isso ocorreu, ele tem uma emergência, ele tem um sentido, por isso que eles estão furando um pouco, entre aspas, aquela disciplina, porque é uma emergência, não é? Então, nós procuramos direcionar aquela orientação que é emergente. Que bacana, Orlando, que legal. Olha só, a Camila Ferraz fez um comentário muito bacana aqui da sua página, Orlando. Olha que legal. A Camila disse assim: gente, vocês têm de acompanhar o Orlando nos estudos que ele faz na página dele. Ele esclarece tanta coisa, com tanta seriedade e embasado nos princípios morais da doutrina sempre. É lindo demais. Bacana, Camila comentando aí dessa questão. Agradecemos. Olha só, pessoal, o Omar Sobral fez uma pergunta muito bacana aqui. O Orlando, muitas vezes, pessoal, se vocês acompanharem depois, já está no YouTube, as psicografias muitas vezes vêm com uma assinatura, Orlando. E é impressionante quando o Orlando, por exemplo, termina a carta, ele mostra para a pessoa quando vê aquela assinatura, identifica imediatamente. E você já me mandou documentos... Ocorreu, né? Já. Né? Bauru, né? Você presenciou. Já presenciei aqui em Bauru, nesse domingo e outros, quando o Orlando assina o nome, é muito igual. Você compara com o RG, isso é impressionante. Então, o Omar Sobral perguntou assim: Orlando, quando eu estou treinando, desenvolvendo a mediunidade, a letra muda com frequência. Isso é normal? Omar, né? Omar Sobral. Omar Sobral, nosso fraterno abraço. Da onde é o Omar Sobral? Se eu não me engano, é Omar de Natal, de João Pessoa. João Pessoa. Acho que é meu amado Omar. Querido Omar, então receba o nosso fraternal abraço, meu irmão. Assim, há essa característica estudada por Kardec. Na Revista Espírita de 1858, em janeiro, procure Omar, na Revista Espírita de 1858, janeiro, o título é Mãe, Estou Aqui, onde o Kardec realiza o codificador, uma reunião de carta consoladora, junto com uma mãe enlutada e uma médium.
E lá fica configurado, entre vários fenômenos que ocorreram, que a caligrafia da mensagem era da filha. A mãe confirma. E o codificador que está expondo essa informação na Revista Espírita. Então, há médiums com essas possibilidades de que a caligrafia, né, encontre associação com o espírito comunicante. Isso pode ser algo habitual, será habitual, frequente na tarefa mediúnica, como podem ser momentos esporádicos para atender a algumas necessidades do plano espiritual. Que legal. Orlando, agora uma pergunta aqui minha, que já passo para frente. Quando você vai psicografar e vai fazer uma assinatura ou uma caligrafia, pessoal, isso não é comum, você não consegue imitar a letra de alguém. Você sente o seu braço diferente? Você sente alguém toma posse daquilo? Como que é? Não, sinto que minhas mãos e o braço estão sob uma coordenação motora mais intensa. Ai, que legal. E que foge se eu quiser mudar, vamos dizer, quiser mudar... Forçar e mudar. Mudar a operacionalidade e a direção, eu não conseguiria. Claro que se eu tomar uma decisão, eu consigo. Mas dentro de uma naturalidade, aquele impulso me diz... Deixa eu, vai. Ai, que legal você fala isso. Olha só que coerência. O Allan Kardec sempre deixou muito claro, o médium domina o próprio corpo. Não tem um espírito que vai se apropriar do Orlando, ele vai lá bater na esposa, vai tomar um porre e falar, não era eu. Não, isso é papo furado. Mas o Orlando, então, percebe assim, eu me entrego ao trabalho, pode dominar meu braço, pode fazer. E há um relato, não sei se é bem verdade, mas que o Chico no início também tinha essa dificuldade, porque... era muita hora e ele sentia dor no braço. O Emmanuel falava, Chico, relaxa, deixa que a gente trabalhe com o seu braço. Treinamento. Ah, que legal, Orlando. Puxa, como o tempo passa rápido. Mas tem uma pergunta aqui do Gustavo MV. Eu não posso deixar de fazer, é muito interessante. Como o médium, Orlando, evita o animismo ou consegue diferenciar o que é do seu pensamento com o que é a comunicação de um espírito? O animismo, como diz André Luiz, com muita propriedade, que é muitas vezes o fantasma das pessoas na mediunidade, né? Eu tenho medo do animismo. Quando nós participamos das reciclagens mediúnicas, eu já tive a oportunidade, em um momento da minha vivência no movimento espírita, na casa espírita, de estar com grupos de trabalhadores. A gente via o pavor, inclusive, de pessoas referente ao animismo. O animismo, como diz, olha como é importante, prestem atenção. O animismo, como diz André Luiz, é ponte para a eficácia da produção mediúnica. Porque... como que eu sei, como que eu consigo distinguir que está escuro e que está iluminado? Quando eu tenho parâmetros. Bacana, legal. Está aqui iluminado. Se apagar a luz, escuro. Então eu tenho parâmetros para analisar. Como que eu vou conseguir... Vamos olhar para o lado positivo. Como que eu, futuro trabalhador, vou conseguir fazer... uma análise, um inventário da minha produção mediúnica em determinado período. Como que eu vou conseguir? Tendo o animismo. E o que é o contraponto do animismo? São as informações que vêm do mundo espiritual. Interessante, Orlando. Né? Então, o animismo, na verdade, está dentro da sabedoria das leis divinas para que o mecanismo da mediunidade ocorra com segurança. Porque aí eu tenho fator de análise sincera para compreender se está tendo mais eu na mensagem ou se está tendo mais espírito na mensagem. E isso eu só consigo com uma palavrinha que a Letícia fala
muita propriedade. Letícia fala que, e eu concordo com ela, na opinião dela, que a coisa mais bela que Deus fez foi o tempo, como entendemos. Sim, sim. Né? Boa, como entendemos. E o tempo, justamente, é o grande parceiro do médium que está na tarefa. É o tempo e o exercício contínuo, perseverante da mediunidade com disciplina, a mediunidade com Jesus, a própria espiritualidade com o tempo, em o tarefeiro se dedicando e confiando, a própria espiritualidade, os próprios benfeitores irão apresentar fatos e resultados de que está ocorrendo, mais eles na mensagem e menos médium na mensagem. Por isso que cabe aqui uma informação para os dirigentes de grupo mediúnico. É preciso ter calma, é preciso ter paciência, é preciso ter tranquilidade para entender aquele tarefeiro que ainda está se formando. E o animismo é muito natural, vamos dizer assim, a estatística de animismo é muito maior no início da tarefa, é normal. Com o tempo, então se faz uma avaliação. Eu estou tendo menos animismo e mais produção dos pensamentos dos espíritos. Bacana, Orlando, bacana. Pessoal, então veja, sem comparação nós não poderíamos nunca saber quando uma coisa é maior ou menor, quando uma coisa é mais clara ou mais escura. Então essa comparação, esse autoconhecimento é fundamental. E Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, talvez uma das mais importantes, que é aquele conselho, conhece-te a ti mesmo, e aí você entenderá. Eu perguntei, Gustavo MV, ele me acompanha nos nossos estudos. E, inclusive, Gustavo MV também perguntou sobre as psicografias e assinaturas iguais, que já foi respondido. Gu, linda pergunta, você está participando muito bem. Prossiga, Orlando, desculpe. Eu fiz no início, quando eu comecei a tarefa das cartas familiares, eu perguntei a Chico na sua casa, que eu estava até pensando sinceramente em parar, porque a minha produção mediúnica nas cartas estava muito embrionárias. Eu mesmo não estava contente com aquela produção. Eu estava sendo sincero comigo. Eu não me achava com a possibilidade de desenvolver essa tarefa, diante das precariedades ainda que eu estava me envolvendo naquela época. Então, numa oportunidade, lá na casa do Chico, lá na cozinha da casa dele... Cara, eu queria ir na casa do Chico Xavier, isso não é pra... Eu perguntei, Chico, eu tenho uma dificuldade, não vem os nomes, né? Tenho dificuldade de captar, às vezes, uma circunstância, um caso, né? Isso me desanima. Eu sinto que eu fico impotente, eu sinto que a pessoa que está na ponta estava esperando mais, não é? E é natural, e isso está sendo um entrave. Eu perguntei assim para Chico. Chico então olhou para mim e falou assim, fique tranquilo, continue perseverando, que com o tempo tudo isso virá naturalmente. Mas você precisa perseverar. Que legal. E se você perseverar, com o tempo, o plano espiritual, os amigos espirituais te darão esse material. E lembre-se, ele falou assim para mim, quando a informação chega do mundo espiritual, aqui vem olha, para mim é tudo de bom. Isso você não encontra em livro nenhum. Claro. Tá? E o que eu vou falar aqui. O Chico falou assim, quando é do mundo espiritual, vem de fora para dentro. E não há dúvida. Ele falou assim para mim. Que legal. E quando... É o que o Gustavo perguntou. Então nós temos que nos entender. Quando estudamos e praticamos a mediunidade, nós precisamos conhecer também como pensamos, como sentimos, quais são as nossas emoções, para fazer a distinção daquilo que não é nosso. Então, lembre-se disso. Chico deixou categoricamente nesse encontro que eu tive com ele. Vem de fora para dentro. Então as pessoas perguntam, no acolhimento,
muitas vezes você fala o nome, a pessoa confirma. Como que é isso, né? E eu falei isso com o teu irmão hoje, lá no consultório, né? Ele me perguntou, o Renato, seu irmão, e eu então estou aqui repetindo para não só para o Gustavo, mas para todos, né? Então, eu tentando o máximo explicar, é como eu estou aqui conversando com o Tato, e de repente vem um nome sem que eu queira produzir esse nome. Vamos dar um exemplo. Agora, vou falar a palavra Tato. Eu quero, é eu. Sim, sua intenção. Tato. Mas daqui a pouco eu estou aqui conversando com o Tato e vem um nome que eu nem pensei. Ele surgiu na minha mente e é bem de fora para dentro. Então eu comento. Então eu pergunto, olha, quem é fulano de tal? Quem é Susan Nawali, por exemplo? Querem comentar quem que é fulano de tal. Aí a pessoa confirma, não é? Que legal. Meu avô, minha avó, meu tio, minha tataravó. Que legal, assim. Isso eu presenciei muitas vezes ali, pessoal. Nesse encontro que o Orlando tem antes ali um pouquinho com as pessoas, esse abraço fraterno, muitas vezes não entra todo mundo. Entra uma mãe e uma filha, alguma coisa. Mas na hora que ele recebe a comunicação, chega 3 pessoas, por exemplo, e isso aconteceu nesse domingo. E ele não foi mencionado na carta. E a pessoa que ainda está ali, ou a família que ainda está ali, fala assim, diga alguma coisa ao William, ou o Orlando falou, quem é o William? Aí ele falou, sou eu. Eu falei, William, você? Muito prazer, viu? E aí, numa outra oportunidade ainda ele fala, quem é Alan com H? Quem é Christian? Fala, é meu outro filho, é meu padrinho que não é. Aí ele fala assim, eles não foram mencionados na carta, mas eles dizem que estão dizendo que os amam muito, viu? É porque não houve possibilidade de tempo. Então, olha quanta coisa legal. Eu falei Susan Nawali aqui, até para ela já ficar conectada, porque ela fez uma pergunta muito bacana. Depois, com tanta sinceridade, por favor, Tato, ela colocou com letra maiúscula. Susan, vai aqui sua pergunta então pro Orlando. Olha que legal, Orlando. Por favor, Tato, pergunte ao Orlando sobre a comunicação de bebês que desencarnaram ao nascer. Eu perdi 3 filhos. Olha que difícil que eu compartilho com você, Susan, toda a minha força para te ajudar, minha irmã. E gostaria de saber, perdi 3 filhos e gostaria de saber se eles conseguiriam escrever. Estive na psicografia domingo agora e faz 4 anos que busco carta com o Orlando. Ô Suzy, até o português seu é bom, porque faz 4 anos. Tem pessoas que falam, fazem 4 anos. Sempre é faz, tá, pessoal? Faz 1 milhão de anos, faz 1 ano, é a mesma coisa. Então, ela perde 3 crianças que perderam assim, muito pequenininhos, ou até no útero, e ela busca isso. Elas podem se comunicar, Orlando, os espíritos são crianças, crescem no mundo espiritual, como é? Suzão, nosso fraterno abraço, continue persistindo, viu? Dona Yolanda César demorou também 4, 5 anos para receber a notícia do seu filho Augusto César, e nada menos, nada mais com Chico Xavier, o 5G. Então continue, persevere, é o que nós podemos dizer. De fato, você passou por um processo provacional, a qual também estamos solidários a esse momento que você vive, e o Espiritismo traz bastante esclarecimento a respeito dessas questões da dor, do sofrimento, e trazendo-nos oportunos ensinamentos. Bem, a criança está num momento, o espírito, nós somos espíritos com múltiplas existências. Então, quando nós reencarnamos no mundo físico, nós passamos por uma fase, a infância, como criança, a juventude, depois a madureza, depois a mocidade, e depois nós tornamos idosos. É o processo da nossa evolução. Então, aqueles espíritos que não puderam estar com você por situações que nos fogem à total compreensão, mas que têm um sentido, têm um porquê, e o Espiritismo irá nos esclarecer, são espíritos com várias existências. O corpo físico apenas que foi um processo de aprendizado para eles e aprendizado para os pais, não é? É evidente que eles podem comunicar-se.
Entretanto, eu estou falando da minha experiência, a minha experiência, que não precisa ser a total e a única verdadeira, não é? Nessas situações, Susan, o espírito não tem ainda uma identidade nesse mundo físico, no sentido de ter experienciado momentos, de ter experienciado situações que trazem um histórico que possa ser comprobatório na mensagem, não é? Então, por falta desses elementos, acreditamos, não na inviabilidade, mas acreditamos que se torna um pouco mais complexo e difícil e de forma mais frequente essa comunicação, por faltar elementos, né, que possa comprovar. Um exemplo bem prático, assinatura, que é um exemplo que pode ocorrer, não é que sempre ocorre, não é? Um outro fato que possa identificar como sendo você com o pai, com a criança. Já uma criança de 3 anos, ela já tem um histórico, ela já tem uma vivência, e nós temos já cartas produzidas e que até trazem dados comprobatórios. Acredito que é aí que fica um pouco a dificuldade neste sentido, até porque nós precisamos compreender, não é? Que o fato, como no teu caso, eu quero aproveitar a tua questão de demorar uma comunicação, está dentro da programação do plano espiritual. Aquilo que sempre falamos é que é uma grande verdade e as pessoas às vezes levam de forma sem analisar a profundidade dela. O telefone realmente toca de lá para cá, mas que como eu coloquei, é mais difícil por essas situações, mas não significa que não virá, que não ocorrerá, não é? Não é nesse sentido. Já psicografei cartas com essas características em que está a Susan, tá? Mas foram muito pontuais, não é com a frequência que nós vemos. Que bacana, bacana. Susan, e toda a minha solidariedade a você, viu, minha irmã? Tá tudo muito certo. Confie no amor de Deus e confie na sabedoria de Deus. Ele poderia mudar tudo o que quisesse. Se não mudou e nos ama, é porque tem alguma coisa muito maior por trás que nós não conseguimos compreender ainda. E você tem todo o meu amor, minha dedicação para estar com você, para a gente buscar juntos aí, através da mediunidade do Orlando, alguma coisa que possa lhe acalmar. Teve uma pergunta aqui, até que perguntaram, puxa vida, que passa muito rápido. E você, Tato, tem mediunidade? Que eu não queria deixar nunca assim, falar. Eu tenho mediunidade quase igual o Chico Xavier. É que eu não quero ficar me exibindo igual o Orlando, assim, sabe? Mas às vezes eu recebo, brincadeira, meu irmão. Eu sei que todos temos mediunidade porque somos capazes de receber influência dos espíritos e até mesmo do anjo da guarda. Mas uma mediunidade para pegar datas, nomes, circunstâncias, cartas psicografadas, assim como Orlando, não tenho. Ou seja, eu não tenho aquela mediunidade ostensiva, tá bom? Que recebe tanta coisa. Orlando, tem uma pergunta de a grande amiga da Mariana, que é casada com Wesley. Ambos têm um pouco de mediunidade, parece que o Wesley tem uma sensibilidade bem grande, a Mari também vê muitas coisas. Eles têm medo, não querem conversar muito com isso. E eles fizeram uma pergunta aqui, que mais ou menos eu acho que eu sei qual que vai ser a tua resposta, e por isso já vou até adiantar. O Orlando está lançando um livro, pessoal, que é, não do Orlando em si, que é do Abelha, desse companheiro espiritual, André Braulio dos Santos, que trouxe uma informação muito inédita para nós, não das colônias espirituais, mas de uma colônia chamada Colônia Novo Amanhecer, que está sobre o estado de São Paulo. Nós conhecemos a Nosso Lar, que está sobre o Rio de Janeiro, e essa Novo Amanhecer sobre o estado de São Paulo. Quem sabe nós, paulistas, não iremos nos encontrar nessa colônia lá. E ela perguntou assim, essa tua trajetória mediúnica, da psicografia, dos livros, algum fato marcante na sua vida, Orlando? Alguma coisa que possa contar pra gente? E eu me lembro de uma coisa ali que você falou do Abelha, que foi buscar uma pessoa, não sei se é isso que você ia falar, mas é lindo demais isso aí. São vários... Essa foi a Mariana. Mariana, um grande abraço a você. São vários fatos que já ocorreram, né?
E nós teríamos, assim, a dizer o mais atual agora, por isso eu acho que ficou mais marcante, que foi uma reunião que tivemos em uma das cidades que visitamos, e que a reunião estava chegando ao final da tarefa, e já estávamos nos posicionando, percebendo que estava esgotando as possibilidades de contato, já estava finalizando a reunião, mas que de repente houve uma mudança de plano e o plano espiritual conduziu mais um recado, mais uma mensagem, não foi recado, do plano espiritual, não é? Então um filho dedicou a mensagem para sua mãe que estava presente à reunião. Ele não estava, veja como é complexo, na programação. Ah, que legal. Mas um fato fez ele estar na programação. Esse fato vai ser depois detalhado pelo Abelha. No próximo livro, Orlando? Acredito que sim, não é? Bacana. Não posso falar Tá bom. porque... Claro, essa é a determinação deles lá. Acredito sim. E o plano espiritual detectou, isso fora todo o conhecimento nosso ali, detectou que uma das mães que estavam ali estava planejando, ao sair da instituição, cometer o suicídio. E aí, então, o plano espiritual detectou e a espiritualidade, então, foi ao encontro desse filho, que estava relativo a essa mãe, e colocou na possibilidade do intercâmbio e que trouxe, então, bastante alento para ela na reunião. Então, ao final da reunião, ela veio me cumprimentar, estava com a filha, se eu me lembro a filha, e irmã do comunicante. Então ela me disse assim, com muita sinceridade, que ela estava com os pensamentos muito negativos ali no final da reunião e que ela estava já se programando, né, para cometer o suicídio depois ali da atividade, da psicografia. E a espiritualidade, então, naquele caso, pôde atendê-la, tudo deu certo, tudo se entrosou para que tudo se concatenou ali, para que aquela mãe tivesse mais uma oportunidade de abençoar a vida. Que coisa linda, né, pessoal? Vocês verem quanta profundidade da mediunidade, dos bons espíritos, estão ali conhecendo o nosso íntimo, trabalhando para ajudar. O Abelha, André Braulio dos Santos, esse menino que chegou... tem uma imagem dele aqui no livro, né, Orlando? Uma imagem bonita de quem é o Abelha. Esse rapaz bonito aqui, ó, da espiritualidade. Deixa eu mostrar aqui, né, tá? Isso, ó, esse é o Abelha. O Abelha foi passou por um acidente na Castelo Branco, né, Orlando? Isso. Veio a desencarnar ali no local mesmo. E agora, depois, pela elevação espiritual do Abelha, trabalha já há um bom tempo na equipe, ajudando o Orlando nesse trabalho bonito e profundo da mediunidade. Quero mandar um abraço pro Sérgio Cherce, meu amado Serginho, que também vai estar aqui num podcast com a gente, também está lançando um livro muito valioso, Curas Espirituais, à Luz da Doutrina Espírita, e vai estar aqui como Orlando explicando como que funcionam essas curas, como que o obtemos, como não, como podemos participar disso. Ah, pessoal, que pena, mas eu acho que está começando a chegar a hora da gente ter que parar, tá ficando muito tarde, o Orlando está com fome, eu também, nós temos que parar um pouco também, senão fica muito tempo. Mas, Orlando, eu não quero deixar de passar aqui e pedir que você, então, faça algumas considerações, amigos, sobre a mediunidade, sobre esse trabalho, sobre o Chico Xavier, sobre o que você quiser falar, um recado para as pessoas que não recebem comunicações, um recado para as mamães que geralmente sofrem tantas dores assim, e o que você sentir no seu coração, amigo? E gratidão é demais por tanta generosidade da sua parte, por você ser esse companheiro, trabalhador sincero e nos prestar com tanto atendimento. Orlando ajudou na psicografia domingo, foi fazer trabalho no SEAC, esteve aqui fazendo esse trabalho aqui com a gente, tão generoso, tão amigo. E agora, as suas palavras para atingir a todos de uma maneira geral, querido. Tá, primeiro eu quero agradecer
a toda a nossa querida Bauru e região, que recebeu eu e Letícia com tanto afeto, tanto carinho, não é? Todos os nossos amigos do Centro Espírita Luz Divina, do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Você aqui com o seu programa, com a sua dedicação também a TV SEAC, nós gravamos 2 programas lá no programa Despertar, que irá a TV Prevê aqui regional. Isso mesmo. Então nós queremos aqui deixar a nossa gratidão pelo afeto, pelo carinho que vocês dedicaram a mim e a Letícia, não é? Amanhã eu retorno a Venceslau Braz, deixando aqui o meu coração já saudoso e deixar aqui minha palavra de bom ânimo a você, para que você continue com a sua alegria, com a sua espontaneidade, levando a doutrina espírita. O espiritismo é a alegria, o espiritismo é esse momento tão intenso, tão pleno, em que nós nos identificando com as leis naturais, divinas, não é? E você, pelo teu canal, passa com tanto vigor, com tanta jovialidade, né? Nós precisamos tanto, no movimento espírita, de oradores, expositores, não estou aqui elogiando, mas com esse perfil de um espiritismo alegre, com responsabilidade e que motive as pessoas para que continuem no seu labor. Internautas amigos do canal Tato Save e também do canal Orlando Noronha Carneiro, recebam o nosso fraternal abraço aqui de Bauru, aqui no estúdio do nosso querido Tato Save, que empresta esse local para divulgar a doutrina espírita, nossa doutrina de amor, esse consolador prometido. Prossigamos com esperança, com confiança, com motivação, caminhando sempre, lembrando que Jesus está no leme. Muito bom, Orlando, muito obrigado. Meus amados, é isso. Nós agradecemos demais, então, o trabalho que vocês fizeram conosco, as perguntas de vocês construíram o programa, tão valiosas, tão bem intencionadas, e pudemos aqui aproveitar um pouco do conhecimento e experiência do Orlando. Uma vez o Chico disse ao Orlando, e o Orlando me contou, que se o telefone não tocar de lá para cá, porque o telefone sempre deve tocar de lá para cá numa comunicação mediúnica, console com a doutrina. Então, se você não recebeu uma comunicação mediúnica, minha irmã, se você não recebeu uma carta e está procurando, a doutrina pode lhe ajudar com tantas psicografias que o Chico trouxe, que o Orlando já trouxe, mostrando a imortalidade da alma, que continuamos existindo, vivos, amando, lembrando, e daqui um pouco mais todos nós estaremos na nossa verdadeira casa, a verdadeira pátria espiritual, o mundo espiritual criado por Deus para nos receber. Um dia nem precisaremos mais estar encarnados, e quando esse dia chegar, é porque toda a escola da matéria, a escola da carne, já ensinou o que tinha que ser ensinado, e nós viveremos eternamente, imortalmente, junto de Deus, como já vive Jesus. Vai demorar um pouco, e portanto, ainda vamos buscar Orlando para trazer as mensagens dos que amamos, mas elas virão na hora certa para acalmar nosso coração. Unindo uns aos outros, podemos ir muito mais longe. Juntos somos muito mais fortes, eu acredito nisso. E agradeço demais, Orlando, seu carinho. Você é um parceiraço, um amigo que mais uma vez me impressionou com esse trabalho magnífico, com essa honestidade que você tem na doutrina e a seriedade que você segue. Letícia também, eu imagino que a Letícia deva ter um nível espiritual tão elevado, porque o que ela auxilia, Orlando, enquanto você está ali na concentração é imbatível. Quando você falou que a Letícia não ia estar dessa vez conosco, eu falei, meu Deus, quem que vai pelo menos tirar as folhas e organizar as comunicações? Mas a Lê estava fazendo uma surpresa para você e nos surpreendeu com a presença. Letícia, um beijão para você, minha amada. Continue assim assistindo o Orlando, porque é um trabalho muito bonito e você doa muito do seu esposo, do seu Orlando, para nossa alegria, para nossa satisfação e felicidade. Meu amado, fica com Deus. Amanhã, com dor no coração, te levo na rodoviária de manhãzinha, mas aguardamos aqui, a Bauru te espera e nós adoramos você e a Lê. Obrigado. Pessoal, vamos olhar para aquela panorâmica ali, Orlando, ó, ali. Ah, já tá junto, estão nós dois. Então põe na panorâmica, tá ali, ó. Para aquela de lá, tá, Orlando? E vamos dar um tchau juntos aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijão. Se Deus quiser.